Boa noite, irmãos, amigos. Vamos dar início a mais um culto, agradecendo a cada irmão que tem separado esse tempo para o Senhor. E para iniciarmos, vamos começar com a oração. Senhor Deus, queremos agradecer por esse momento. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui cultuando ao Senhor, junto com nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de sua casa e assim reservando esse tempo para louvar e aprender do Senhor. Cuida de nós, nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Para iniciarmos, vamos cantar o cântico É Teu Povo. Com o cântico Esta Paz. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Circunstâncias, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo que eu sinto em minha porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guie por vista,
seu amor, seu grande amor. não me guio por vista. Alegre estou, e ainda que a terra não floresça, e a vide não der o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, e a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe a circunstância, olhe o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vista. Alegre estou, não olhe a circunstância, olhe o seu amor, Seu grande não me amor. guio por vista. Alegre estou. E para finalizar, o último cântico dessa noite, Cristo Jesus. Cristo Jesus é o meu bom Salvador. Desejo amá-lo mais todos os dias. É meu Senhor. A Cristo eu amo, ó quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue, Jesus salvou-me. Em gratidão sou cedo ao céu ele me levará. Desejo amá-lo mais eternamente, me guiará. A Cristo eu amo, ó quanto eu amo, pois por mim morreu. Com seu sangue, Jesus salvou-me. Em gratidão sou teu. A Cristo eu amo, ó quanto eu amo, pois por mim morreu. Com seu sangue, Jesus salvou-me. Em gratidão sou teu, Senhor. Amém? Vamos passar agora a palavra para o irmão Cleverson, que vai trazer a mensagem nessa noite.
Boa noite, irmãos, amigos. Hoje nós vamos iniciar mais uma série em Colossenses. Vamos continuar com a série em Colossenses, capítulo 2, e a partir do versículo 8. Nos versículos anteriores, faz um pouco de tempo que nós não estudamos essa carta, mas essa carta de Paulo à igreja de Colossos, o livro de Colossenses, o propósito dessa carta é alertar a igreja dos falsos ensinamentos de alguns líderes. Então, serviu como um alerta para esses irmãos. E também o conteúdo dessa carta aborda a defesa da divindade de Cristo, defendendo que Cristo é Deus e que ele, mesmo estando em um corpo humano, ele não deixou de ser Deus. Então, nós vamos desenvolver hoje, a partir do capítulo 2, versículo 8, a continuação do nosso último sermão. Então, aqui nós vamos observar o desejo de Paulo por essa igreja. O que Paulo, apóstolo Paulo, desejava ver nessa igreja. Então, observa-se no versículo 8 o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque temos a tua palavra e através dela podemos crescer espiritualmente, podemos aprender a confiar no Senhor, podemos, ó Deus, estar fortificado, mesmo em períodos difíceis, porque nós temos um Deus que nos salvou através do teu Filho Jesus. Que possamos internalizar isso em nossas mentes e corações para prosseguirmos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, nós vamos observar que o primeiro versículo, ele traz uma ideia de alerta. Por isso que a primeira palavra é cuidado. Cuidado. Então, aqui o ensinamento é que essa igreja deveria estar alerta, né, com os ensinamentos contrários ao de Cristo. Então, esse versículo também vai falar não somente dos ensinamentos contrários ao de Cristo, mas também aos ensinamentos de homens, como tradições, e também os rudimentos do mundo. Então, 3 coisas que a igreja deve ter cuidado. Primeira, com a filosofia dos homens, quando vem deturpar a palavra de Deus, falando que Cristo não é suficiente para a salvação, falando que é necessário fazer outra coisa para a salvação. Todas essas ideias são erradas. E nós estamos cansados de ouvir isso. E desde a época que essa carta foi escrita, isso já ocorria. É a primeira coisa que a igreja deve estar alerta. É isso. São as filosofias, são essas pregações, essas heresias de alguns homens. A segunda coisa que a igreja deve estar alerta é a tradição dos homens. Então, as nossas tradições do século XXI, nós temos aí algumas coisas que estamos acostumados a fazer. Então, fazemos de tal forma porque o nosso pai nos ensinou, ou fazemos de tal jeito porque eu fui criada dessa forma. E tem algumas atitudes que herdamos das tradições que são completamente erradas, segundo o ensinamento de Cristo. Eu acredito que você, pelo menos uma, ou se você já fez ou está fazendo, você pode pontuar algo que você herdou como um costume, porque está perto de alguém, ou na faculdade, ou em algum ambiente, ou seja, ou também porque você herdou da sua família, ou algum hábito, alguma tradição que de fato é errôneo, está contra Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar alerta contra isso também, contra essas tradições que os homens têm. E a terceira coisa é estar alerta, ter cuidado
contra os rudimentos do mundo. Então, o que o mundo prega? A moda, os costumes do mundo. Então, é a terceira coisa que a igreja deve estar alerta. Então, hoje, temos aí a era digital, onde tudo nós tiramos foto, postamos, enviamos para outras pessoas. O que é que esse costume do mundo tem trazido de malefício para a igreja atualmente? Então, 3 coisas que a igreja deve ter cuidado. Primeiro, os ensinamentos errôneos de Cristo, sobre Cristo, coisas que as pessoas falam por aí, que é necessário uma intercessora, que é necessário uma pessoa para ajudar na salvação, ou que é necessário fazer tal coisa, ou fazer uma novena, ou subir no morro, ou subir no monte para ser salvo. Tudo isso é errôneo segundo as Escrituras. Essa é a primeira coisa que devemos ter cuidado. A segunda coisa que devemos ter cuidado é a tradição dos homens. Porque eu comecei a falar palavrão depois que eu entrei na faculdade, porque todo mundo fala, e isso é normal. Eu comecei a usar determinado tipo de vestimenta, ou até mesmo adotar um pensamento, porque tais pessoas também adotam, porque o pensamento é dessa forma, então eu comecei a pensar também desse jeito. É a segunda coisa que a igreja deve ter cuidado, é a tradição dos homens. E a terceira é como o mundo está caminhando. Nós vemos o mundo caminhando de uma forma totalmente contrária à de Cristo. Então, com a moda, né, que temos aí, será que a nossa igreja está sendo afetada com isso? Será que você está sendo afetado com isso? Essa igreja aqui de Colossos estava. Por isso que o versículo 8 aqui inicia com um termo de advertência que diz cuidado. Então esse é o cuidado que a igreja deveria ter. Então o versículo 9 ele diz o porquê, é como se fosse uma explicação, uma causa. Então diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Percebe-se que no versículo 8 é para nós termos cuidado com esses ensinamentos, porque já ganhamos e já temos outro ensinamento. Nós devemos ter cuidado com o que o mundo ensina, com o que as tradições e com o que os homens impõem a nós. Nós devemos ter cuidado com essas coisas, porque já temos o ensinamento. E o ensinamento que recebemos foi de Cristo. Por isso que no verso 8 aqui ele vai explicar quem é esse Cristo. Não é qualquer homem, não é um filósofo que se destacou numa era e até hoje se destaca. Não é, mas esse homem aqui é o Filho de Deus, o Cristo, que em nenhum momento deixou de ser Deus, mesmo sendo homem, mesmo passivo, algumas coisas que o homem é passivo, a fome, a sede, mas Deus, Cristo não deixou de forma nenhuma de ser Deus. Por isso aqui, no verso 9, ele defende dizendo que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo quer dizer aqui no versículo 9, quer dizer que Cristo, mesmo estando em um corpo humano, ele não perdeu a plenitude da divindade. Isto é, ele não perdeu o ser Deus. Então, Cristo, ele continuou sendo Deus, mesmo tendo nascimento virginal. Então, o verso 10 vai continuar a explicação, dizendo que também nele nós estamos aperfeiçoados e que ele é a cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Então, o versículo 9 e 10, eles irão iniciar uma série de razões para não darmos ouvidos a esses ensinamentos contrários. Então, uma mamãe e um papai, quando ensina a criança como deve andar, ela sempre diz, não dê ouvidos a estranho, não abra porta de casa a estranhos. Uma série de regras que o pai e a mãe diz à criança. Uma série de razões, diz, não coloque o dedo na tomada, porque senão ela vai dar choque em você. Não faça isso, porque senão você vai ter tal consequência. O que Paulo está ensinando aqui à igreja é como um pai ensina a um filho quais cuidados ele ou ela deve ter
quando está relacionando com o mundo. Então a igreja ela está no mundo, ela se relaciona com pessoas descrentes, ela se relaciona com pessoas que não comungam da mesma fé que temos. Então, como devemos nos portar? De que forma devemos agir? Como devemos pensar? A primeira coisa é tendo cuidado com as tradições humanas, com a moda que o mundo quer nos impor, vestir isso, usar isso, ter tal dinheiro, tirar tal foto, viajar para tal lugar, porque todos fazem, e também tal pensamento, porque tantas pessoas pensam dessa forma e eu devo pensar também. A igreja deve ter cuidado com esses ensinamentos, porque já temos um ensinamento que é o de Cristo. E esse Cristo é que ele está sendo defendido aqui através do verso 9. As razões são, primeira, porque Cristo é Deus. Esse ensinamento não é de qualquer pessoa. O ensinamento que temos é de Cristo, o Pai da sabedoria. Nós não devemos dar ouvidos aos ensinamentos contrários ao de Cristo, porque nós estamos aperfeiçoados nele. Versículo 10. Olha outra razão aí. Porque não devemos dar ouvidos a coisas estranhas aos ensinamentos de Cristo. Versículo 10. Porque estamos aperfeiçoados nele. Outra coisa também, dentro desse versículo 10, é que tem uma afirmação dizendo que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Principado e potestade, aqui nesse versículo 10, refere-se às hostes malignas, os anjos caídos, os demônios, tendo seu líder principal, Satanás. Então, Cristo está dizendo aqui, através das Escrituras, que ele domina sobre essas hostes malignas. Apesar de elas possuírem determinado poder, Cristo exerce o domínio sobre eles. Eles, de forma nenhuma, têm poder sobre nós, têm poder sobre os crentes, porque Cristo não está abaixo deles, mas sim acima. É isso que o versículo 10 afirma para nós, que Cristo ele é o cabeça de toda potestade e também de todo principado. É mais uma razão para não darmos ouvidos às tradições humanas, não darmos ouvido ao que o mundo prega para nós e também às heresias. Então, continuando a essa série de razões, nós temos aqui no versículo 11 mais outra, dizendo assim: nele, isto é, em Cristo, também nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Lá em Gênesis capítulo 17, não precisa abrir, você verá que é instituído por Deus a circuncisão. Era um processo que deveria ser feito a todo filho judeu, todo homem, deveria ocorrer uma pequena cirurgia no órgão masculino, no órgão genital masculino. Isso era para demonstrar uma aliança com Deus, a aliança desse povo. Então, esse sinal aqui dos judeus varões, que eram circuncidados, era um sinal para demonstrar um pacto com Deus. Era um sinal para demonstrar a aliança com Deus. É semelhante a quando um marido e a esposa trocam as alianças lá no altar, eles ali naquele momento eles estão simbolizando uma aliança que irá perdurar até a morte desse casal. Então, o que é que acontece? Aqui nas Escrituras, nesse versículo 11, diz que nós fomos circuncidados. Não quer dizer que é a mesma circuncisão lá do capítulo 17 de Gênesis, mas quer dizer que você que é salvo hoje, atualmente você possui um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Você foi circuncidado simbolicamente, porque você possui uma aliança com o Senhor. Essa aliança, ela não foi feita, essa circuncisão não foi feita por intermédio de mãos, mas foi no momento quando você, quando todos nós no passado, ao entregarmos nossa vida a Cristo,
o nosso homem interior foi morto. Foi morto. Nisso, né, depois, o homem novo surgiu através de Cristo. Por isso que vários versículos nas Escrituras dizem, e aqui também no capítulo 2, que ele nos deu vida, porque estávamos mortos. Então, essa ideia aqui da circuncisão é de que nós, crentes, hoje, morremos no passado e ressurgimos agora em Cristo para ter uma nova vida. E esse conjunto de morte e ressurreição simboliza a circuncisão, simboliza um pacto com Deus, simboliza um pacto com Cristo. Então, a circuncisão aqui ela é simbólica e nós temos mais uma razão para não darmos ouvidos a heresias, a tradições e ao que o mundo impõe. Mais uma razão, anote aí, é que você tem um pacto com Deus, você pertence a Jesus. Outra coisa que no versículo 12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse versículo 12 ele está relacionado ao versículo anterior que diz sobre a circuncisão. O versículo 12 inicia dizendo que nós fomos sepultados. Esse termo aqui traz uma conotação de cemitério, um lugar triste, um lugar onde pessoas se despedem, um lugar de fato onde existem mortos. Então esse versículo inicia aqui que o nosso homem, o velho homem, né, o velho Cleverson, você no passado, está morto. Depois da salvação, você é uma nova criatura. E o batismo vai simbolizar isso, que através da fé em Cristo, você ressuscitou. Você não permanece morto. Você ressuscitou em Cristo com uma nova vida. Você ressuscitou dentre os mortos como Cristo ressuscitou. Então, o versículo 12 aqui afirma mais outra razão para não darmos ouvidos às heresias e nem ao que o mundo impõe. É que nós não permanecemos mortos no pecado. Nós recebemos a vida eterna e também uma nova vida em Cristo para termos hoje aqui na terra, até nós morrermos. Então, o batismo aqui, descrito no versículo 12, está relacionado com a circuncisão. Traz a ideia de quem foi sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo. Então, nós devemos recordar a nossa vida passada e a nossa vida pecaminosa, né, como morta e sepultada com Cristo, porque isso nos dá uma motivação para resistir ao pecado. Isso nos dá uma motivação para continuarmos servindo a Cristo. Devemos, nesse caminho árduo, nesse caminho difícil que temos de conservar a fé, conservar a confiança em Deus, conservar a piedade, um caminho árduo, nós devemos lembrar o porquê estamos nesse caminho. Nós não estamos atualmente indo à igreja por conta de um caos sanitário e ambiental. Todavia, anteriormente, quando nós íamos à igreja, era necessário ter no coração a certeza do porquê você estava indo lá, prestar o culto, ouvir a mensagem e entoar louvores. Nós fazemos várias coisas todos os dias e eu creio que a maioria delas, às vezes, nem sabemos o porquê ou até esquecemos o porquê estamos fazendo. E isso é muito perigoso. Quando nós empregamos em nossa mente e coração a certeza de que estamos fazendo algo, o porquê estamos fazendo algo, nós, consequentemente, empregamos mais força, mais garra, mais objetivo, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou nesse caminho porque eu sei a razão ou as razões. Servir a Cristo é você ter no coração e mente, através das Escrituras, a impressão das razões de que fazem você servi-lo.
Você é salvo, você foi perdoado, você é justificado e tem outras coisas, milhares de bênçãos que temos para servi-lo. Nós não servimos a Deus porque Ele pode fazer algo por nós. Não, nós servimos a Deus e nós já temos aqui nas Escrituras as respostas. E uma delas é porque nós fomos ressuscitados das trevas. Então aqui, essa recordação, ela nos motiva a continuar. Ela nos motiva a resistir ao pecado. E ela nos motiva também a confiar em Deus. Então o versículo 13 vai dizer assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós temos aqui 3 versículos e irei explicar cada um deles. O versículo 13 vai iniciar com uma recordação, mais uma recordação da condição que nós tínhamos e a que eu já falei para vocês, mortos pelo pecado. Todavia, traz hoje à nossa memória que também não continuamos mortos, mas fomos ressuscitados. Isso já foi explicado também nos versículos anteriores. O versículo 13 também vai afirmar que Cristo nos deu vida, a vida eterna, uma vida abundante e uma vida também livre do pecado. E essa vida que Ele nos deu é porque Ele cancelou uma dívida que tínhamos. A dívida que tínhamos para Deus, ela iria ser cobrada com a nossa morte eterna. O preço para pagar a dívida que tínhamos diante de Deus era a morte eterna no inferno. Esse era o preço para pagar a dívida de que eu e você temos para com Deus. Você, pecador sem salvação, você tem uma dívida com Deus por conta do seu pecado, ou você não peca. Essa dívida só será paga com a tua morte. Não a morte física, que todos nós um dia chegaremos lá, mas com a tua morte eterna e espiritual, além da esfera física, na esfera espiritual, onde ela atingirá a alma do ser humano eternamente no inferno. É inconcebível para nós. Não temos compreensão exata do que é isso, porque não existe um lugar na terra que se chama inferno para nós olharmos pessoas lá e termos medo ou até mesmo corrermos atrás de Cristo prontos para sermos salvos. Por isso que a salvação, ela contém a esperança de viver na glória em Cristo. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que os salvos herdarão a glória de Deus, mas os descrentes herdarão um sofrimento eterno, porque eles pagarão o preço pelo seu pecado. Mas só que aqui no versículo 13 é afirmado que Cristo, ele cancela esse escrito de dívida. Como assim? Ele cancelou esse escrito de dívida quando morreu por nós, quando morreu por mim, quando morreu por você. E o preço que ele pagou foi a morte. Mas só que Cristo não permaneceu morto porque ele é Deus. Percebe-se no versículo 9, quando a gente viu no início do sermão, que Cristo, mesmo sendo homem, ele é Deus, porém nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus Cristo, quando morreu lá no Calvário, naquela cruz, ele morreu fisicamente, contudo, ele ressurgiu, porque ele não era somente um homem, e sim Deus. Então aqui, com a morte de Cristo, com a sua ressurreição, ele rasga a dívida que eu tinha, e que você, salvo hoje, tinha perante ele. Ele rasga essa dívida e oferece-lhe salvação. Então, ele remove essa dívida, encrava na cruz e despoja os principados e potestades e publica-os ao desprezo e triunfa sobre eles. O versículo 15 aqui é algo maravilhoso. Retrata a atuação de Cristo.
Estudiosos falam que esse termo aqui, os termos principados e potestades, não refere-se ao termo 10, ao versículo 10, que fala sobre demônios, sobre as hostes malignas. Mas os principados e as potestades aqui, descritas nesse versículo 15, quer dizer o rei Herodes, quer dizer a autoridade do Império Romano naquele período que condenou Cristo à morte. Aquele império poderoso que estava conquistando o mundo, aqueles governantes que achavam-se Deus, eles foram desprezados. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou. Quando o Império Romano condena Cristo à morte, condena mais um homem à morte física, ao sofrimento, à humilhação, parece que Satanás, em algum momento, está rindo como se a vitória estivesse, de fato, alcançada. Mas não. O versículo 15 aqui diz que esses homens, essas autoridades que colocaram Jesus para morrer, elas foram expostas ao desprezo. Elas foram expostas à vergonha. Sabe por quê? Porque eles não podem matar Jesus. Jesus é Deus. Jesus não morre. O versículo 15 aqui diz que Cristo triunfou neles. Ou seja, venceu a morte, venceu esse desprezo, venceu essa vergonha. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou. Olha só, mais uma razão para não darmos ouvidos ao que o mundo fala, ao que o mundo prega, ao que as pessoas dizem perante nós. Irmãos, esses versículos aqui são maravilhosos. Devemos a todo momento observá-los para revigorar nossa fé e revigorar a nossa confiança em Deus. Nos últimos dias, temos enfrentado diversas notícias que têm causado desespero a alguns de nós, seja alguns que estão já na área trabalhando nessa questão da saúde, seja alguns parentes que estão deficientes de saúde, que passaram por processo de cirurgia recentemente, ou já têm uma idade na qual pode ser atingido de forma vigorosa. Esse ano foi um ano bem atípico para nós, um ano onde a maioria dos nossos planos foram colocados no molho. Isso faz com que nós venhamos nos refletir um pouco em ter a certeza que não dominamos tudo o que fazemos, porque existe um governo central que está sobre os ombros do Senhor, e esse governo ele não cessa de agir, porque Deus ele não reage às circunstâncias como nós, mas ele controla as circunstâncias porque ele é Deus. Então, diante de tudo isso, diante do que o mundo prega, diante do que as notícias estão colocando em pauta, recentemente nós observamos aí uma nuvem de gafanhotos. Outros dizem que está chegando na América uma nuvem de poeira do deserto, nuvem chamada Godzilla. Outros já dizem que houve uma mutação no vírus Zika, podendo trazer uma nova epidemia aqui no nosso país. Então, nesse contexto ambiental, nós temos dificuldades. No contexto da economia, as notícias que temos é de que a taxa de desempregados irá cada vez mais aumentar no próximo trimestre. Outra coisa que nós observamos é o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, cada vez mais estando deteriorado, afirmando-se de forma implícita que no próximo ano terá uma grande inflação, ou seja, nós recebemos tal salário e não conseguimos comprar quase nada com ele. Nós estamos diante de notícias ruins, notícias que nos afetam tanto psicologicamente quanto emocionalmente. O que a igreja deve fazer diante dessas notícias? O que a igreja deve fazer diante desses alarmes? O que nós devemos fazer diante dessas pregações maldosas? E até mesmo pessoas que nesse meio de tudo isso ainda retiram um pouco de que temos. Diante da injustiça que o mundo sempre viveu e hoje fortemente vive, o que devemos fazer? Às vezes parece que estamos sem braços, parece que estamos amarrados
amarrados porque não sabemos o que fazer, se ficamos trancafiados, se falamos, se esperamos. A Bíblia fala aqui que nós temos razões suficientes para não deixar de dar ouvido a Cristo. Cristo deve ser o nosso objeto central, onde o nosso ouvido deve escutá-lo e saber de fato o que devemos fazer. Nesse período, uma das coisas que devemos ter como objeto central é conhecer mais sobre Cristo. Porque conhecendo mais sobre Ele, certamente você firmará suas raízes nele. Quando observa-se árvores centenárias, a gente fica admirado com o tamanho dessas árvores. São árvores gigantes, são galhos enormes. Nós ficamos assim, nos perguntando o porquê e quanto exatamente a idade dessas árvores. Essas árvores já passaram por muitas dificuldades temporais, por várias tempestades, trovoadas, sol escaldante, uma chuva tremenda. Se as árvores falassem exatamente do que elas passam e já passaram, ficaríamos abismados por que elas ainda continuam lá, firmes em seu lugar. Essas árvores estão lá até hoje, porque suas raízes estão firmadas cada vez mais no solo. Existem raízes que são tão grossas, mas tão grossas, que nos confundimos com outras plantas. As raízes que temos não são iguais às das plantas. As raízes aqui são a nossa fé, é a nossa confiança em Deus. Esse conjunto de coisas, das razões, da nossa fé, da nossa confiança, vai formar a raiz que devemos ter em Cristo. Quanto mais estivermos enraizados em Cristo, mais suportaremos as dificuldades deste século, as dificuldades deste ano, as dificuldades desta década. Quanto mais firme no solo que é Cristo, mais você poderá suportar as dificuldades. Não é ganhando na Mega Sena, não é ganhando tal coisa ou alcançando tal projeto que tudo cessará e que tudo voltará ao normal de sua vida. Mas não, é quando você, quando a igreja conhece mais sobre Cristo. Por isso que o propósito aqui dessa carta era alertar, tenha cuidado, porque Cristo, ele é antes de todas as coisas, versículo 17, capítulo 1. Tenha cuidado, porque Cristo é o cabeça da igreja, versículo 18, capítulo 1. Tenha cuidado, porque Cristo nos remiu, versículo 14, capítulo 1 de Colossenses. Tenha cuidado, porque Cristo é a imagem do Deus invisível, versículo 15, capítulo 1 de Colossenses. Tenha cuidado, porque Cristo é o primogênito, ele tem a preeminência de toda a criação. Ele existia antes de tudo, antes dos anjos, antes da terra, antes do mar, antes de eu e você, é claro, Cristo já existia. Versículo 15, capítulo 1 de Colossenses. Temos também a certeza de que Cristo nos libertou do império das trevas. Estávamos, como na pregação passada, escravos do pecado. E hoje nós fomos reconciliados com Deus perante Cristo, por causa de Cristo, versículo 20, capítulo 1. São várias razões. Outra também é que no versículo 19, no capítulo 1, observa-se que nele habita toda a plenitude de Deus. Cristo é o Senhor. Também nós temos a certeza no capítulo 1 que ele perdoa os nossos pecados. Cristo também cancela o nosso escrito de dívida. Cristo, ele controla o universo porque ele é Deus. Cristo te salva. Cristo faz coisas inumerosas para nós. Será que ele não é suficiente? Será que ele não pode ser e não é digno do objeto da tua confiança? Recentemente eu estava pensando muito sobre o futuro, como muitas pessoas pensam, e eu fiquei pensando assim, questionando a minha alma, questionando a mim mesmo. Se eu não confiar em Deus, por que eu sou crente? Se eu não confiar em Deus, é melhor não ser crente. É melhor dizer que Deus não existe, que a Bíblia está errada e que eu não acredito mais nessas coisas.
Se eu não confiar em Deus, como a Bíblia pede para eu confiar, é melhor não servi-lo, porque eu estou, então, perdendo o meu tempo. Eu falei isso para mim mesmo. Eu coloquei a minha alma de frente a mim, os meus sentimentos, o meu psicológico, coloquei de frente a mim, como o salmista pergunta à alma, porque está abatida a minha alma. Perguntando se de fato, se eu não confiar em Deus, eu estou perdendo o meu tempo servindo, ou achando que eu estou servindo. Isso me fez refletir. Isso me fez pensar de que muitas coisas acontecem no mundo e a maioria delas não é e não são da forma como nós pensamos ou planejamos. Mas outra coisa também me fez pensar é que hoje, quando eu ando ou quando você anda, você não observa vários pássaros no chão porque estão mortos de fome. Vocês observam, mesmo no temporal ou mesmo em sol escaldante, os pássaros cantando, voando aí de árvore em árvore. E lembro-me, através disto, de que o Mateus capítulo 6 fala que Deus é suficiente para sustê-los, quanto mais nós que somos os filhos dele. Parece que eu preciso correr muito, me esforçar muito para alcançar determinada paz ou algo que eu fico de forma incontrolada nessa busca. Mas observei que existe o cuidado de Deus demonstrado na natureza e eu, que sou filho dele, será que não serei abençoado ou até mesmo cuidado de forma melhor do que as aves? É claro que sim. É claro que sim. Então nós, hoje, devemos conhecer muito mais sobre Cristo. Por isso que essa carta aqui ela vai falar muito sobre Jesus. Vai falar tudo isso que foi dito a vocês nesses versículos no capítulo 1 e 12. E por essa razão, é só dessa forma, é só desse jeito que você poderá firmar cada vez mais suas raízes em Cristo. É você afirmando para você mesmo, porque eu creio em Cristo, porque eu estou confiando em Cristo, porque eu estou servindo a Ele. É necessário isso. Às vezes precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Às vezes precisamos colocar a nossa alma em xeque. Será que Deus, Ele se agrada de ver a nossa alma ser chicoteada por nós mesmos, porque não confiamos em Deus como Ele quer que confiemos, porque damos ouvidos às coisas que Deus não quer que demos ouvidos, e com isso a nossa alma fica angustiada, fica sem paz, fica sem alívio. É como se ela tivesse sufocada. Nós mesmos que estamos sufocando. Nós mesmos que estamos agredindo a nossa alma quando não confiamos em Deus e quando não estamos firmando cada vez mais as nossas raízes em Cristo. Ou você firma suas raízes, as raízes da sua confiança em Cristo, ou é melhor abandoná-lo. Eu sei que é forte dizer isso, mas é a realidade de nós. É a minha realidade, a sua realidade, é a realidade da igreja. Ou ela confia no Deus que ela serve, ou serviu lá em todos os domingos quando estávamos reunidos, ou ela continua servindo, acreditando em Deus, ou é melhor que eu e você abandonemos Cristo. Porque se você e se eu não consegue obter confiança em Deus, o erro não está nele, mas em nós, porque não o conhecemos. Então, a nossa oração é para que venhamos conhecer mais sobre Cristo. Nós já temos tudo isso. Tem pessoas que já têm Colossenses decorado na mente e coração, mas precisamos lembrar disso todos os dias, todos os propósitos que temos. Temos que lembrar de que eu sou crente porque Jesus Cristo me salvou, porque Ele me perdoou, porque Ele me remiu, e outra sorte de coisas que temos aqui em Colossenses. E devemos também acreditar, diante do temporal ou do sol escaldante, acreditar que Cristo é o meu Pai. Ele cuida de mim. Ele me coloca em seus braços. Ele conhece a minha dor. Ele conhece as minhas feridas, os meus traumas.
Ele sabe o melhor para mim. Ele pode sim me curar, me abençoar, contudo estará sob sua vontade, que eu possa sim confiar nessa vontade de Deus. Então, que isso seja o nosso objeto de oração. Ontem, hoje, amanhã, a todo momento. Porque é dessa forma que você, eu, todos nós irão, né? Todos nós iremos firmar nossas raízes em Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque temos a Tua palavra como um objeto de revigoramento para nossas almas, porque através dela nós conhecemos mais sobre o Teu Filho Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Pai e que cuida de nós, nos ama, nos perdoou, retirou, cancelou o escrito de dívida que tínhamos, e hoje, ó Deus, nós temos esse privilégio de nos relacionarmos com o Senhor através de Cristo. Então, Pai, faz com que nós venhamos cada vez mais desfrutar dessa Tua bondade e também se sentir satisfeito com o que já temos, ó Deus. Mesmo que aos olhos de outras pessoas ou até mesmo nosso seja pouco, mas que venhamos, ó Deus, agradecê-lo cada vez mais pelo que já temos, pela nossa saúde, emprego, moradia e outra sorte de coisas, ó Deus, que já possuímos de forma material. Então, Senhor, que possamos continuar firmando nossas raízes no Senhor, firmando a nossa fé, a nossa confiança, os nossos propósitos, para continuar, ó Deus, recusando os ensinamentos do mundo, os ensinamentos das tradições humanas e os ensinamentos também das heresias. Então, fortalecendo, ó Deus, a confiança no Senhor, certamente iremos recusar essas coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.